Imagine que a tua memória seja o almoxarifado de uma grande oficina. Você é o responsável por guardar e etiquetar cada ferramenta para que, no momento que um mecânico pedisse uma ferramenta específica, imediatamente você lembraria onde ela está e em poucos minutos já estaria na mão do mecânico. A questão é, o que eu e você temos guardado no almoxarifado da nossa memória e do nosso coração? O cardeal Van Tuan, ele foi preso durante o regime, durante a guerra do Vietnã, preso pelo regime comunista, e permaneceu 9 anos na prisão em isolamento. Ele não pôde levar nada consigo. A única coisa que ele tinha lá eram alguns pedaços de papéis e ele começou a escrever trechos da Sagrada Escritura para não esquecer. Ele escreveu mais de 300 frases da Bíblia naqueles papéis, escondido, para manter vivo no seu coração a palavra de Deus. Jesus nos fala no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 51, a seguinte frase: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Imagine esse cardeal, né, preso, em isolamento, em situações precárias. Eu imagino que como Paulo e Silas, eles louvaram na madrugada, né? Esse cardeal também estava ali em toda aquela precariedade, sendo preso injustamente pelo regime comunista. Ali ele conseguiu escrever uma carta também para os seus parentes. E eles mandaram uma garrafa de vinho, etiquetada como se fosse remédio para o estômago. E ele conseguiu alguns pedaços de pão. E todos os dias ele celebrava a missa na palma da sua mão com fragmentos de pão. E ali ele gotejava 3 gotas de vinho e 1 gota de água. E celebrava a missa na palma da sua mão. E ele mesmo dizia que foram as missas mais lindas da sua vida. A catedral que eles tinham agora era a palma da sua mão. O altar que ele tinha para celebrar a missa era o altar da sua mão. Por quê? Porque ele manteve na sua memória, aqui na sua memória, as palavras vivas de Jesus, manteve no seu coração as palavras vivas de Jesus. Sabe por que eu e você muitas vezes nós caímos no desespero, no desânimo, muitas vezes nós caímos no pecado até mesmo da apostasia? Porque nos momentos de dificuldade, o próprio Orígenes já dizia que diante de uma provação, ou a pessoa sai mártir ou sai um apóstata. Muitas vezes nós não permitimos, ou melhor dizendo, nós permitimos ser um apóstata. Por quê? Porque nós não temos viva na nossa memória, no nosso coração, as promessas de amor de Deus. Se nós pegarmos do começo ao fim da Bíblia, nós vamos encontrar mais de 10.000 promessas de amor de Deus para nós. Acontece que nós, aos poucos, vamos esvaziando do almoxarifado da nossa alma, do nosso pensamento, as coisas de Deus, e vamos colocando coisas que não têm importância nenhuma. E aí, no momento da dificuldade, no momento da provação, no momento da tentação, nós não achamos as ferramentas que nós precisamos. É preciso que nós façamos como a mãe do cardeal Van Tuan. Todas as noites, ela, muito devota de Santa Teresinha, na cama, contava historinhas da Bíblia para o cardeal, quando ainda criança. Contava as histórias da vida dos santos para ele. E isso fez com que ele jamais esquecesse aquilo. Hoje nós temos a nossa mão, o celular, por exemplo, que tem a Bíblia, que tem os ensinamentos da igreja, que tem os santos da igreja, os doutores da igreja. Nós temos tudo que precisamos e, no entanto, nós não procuramos. Por quê? Porque apagou a chama no nosso coração. Porque nós estamos tirando aos poucos as coisas do sagrado, as coisas do alto. E aí nós fazemos, por exemplo, como os judeus que disseram para Jesus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar as palavras jamais provará a morte? Veja aqui o analfabetismo intelectual desses judeus. Jesus falou que quem guardar as suas palavras jamais verá a morte. Mesmo nessas situações mais degradantes, não verá a morte, porque o coração está em Deus. E de fato Moisés morreu, a morte física morreu, mas a alma de Moisés não morreu.
A alma de Moisés está no regozijo de Deus, né? E os judeus não entenderam isso, porque os judeus estavam muito mais preocupados na lei em si, né? E estavam contaminados pela soberba e pelo desejo do dinheiro, e eles não conseguiam transcender as coisas do alto. É por isso que o almoxarifado deles estava todo bagunçado. É preciso que eu e você tenhamos o costume de ter no nosso coração sempre pequenas frases, tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque nos momentos de dificuldade, quando a gente não vai conseguir nem raciocinar, aquelas pequenas frases que nós escrevemos no nosso coração, na nossa alma, vão salvar o nosso dia, vão nos afastar do pecado, vão nos dar força para sair dessas prisões das coisas do mundo, vão nos dar força para ficar em silêncio no momento que nós fomos injuriados. É isso que Jesus quer, essa proposta que Jesus faz no dia de hoje para nós, para que nós guardemos a sua palavra no nosso coração, para que no momento que nós precisarmos, ela estará à mão. Aproveite esse tempo de quaresma, tempo forte de quaresma. Não desperdice esse tempo. Medite a palavra de Deus. Leia a Bíblia de manhã, faça a sua lexia divina e durante o dia você vai lembrando dessa palavra e colocando-a em prática. Deus te abençoe. Boa quaresma.